Nossa luta como congregação nesses dias, ao longo de alguns anos, desde 2002, tem sido dia a dia como congregação entender o desafio de vivermos uma vida simples em Cristo Jesus. O que significa isso? Significa reinventarmos ou desmontarmos a estrutura religiosa que nos tem sido imposta, onde há uma compreensão de que a nossa relação com Deus depende da igreja, quando na verdade aquilo que a palavra nos ensina é que a igreja resulta do nosso relacionamento com Deus. Dá para entender a diferença? O que comumente a gente entende é que a minha relação com os ritos, com as atividades, com as propostas da igreja me leva então a viver com Deus. Então eu vivo com Deus à medida em que eu estou integrado na igreja. Na verdade isso é um axioma, isso é uma contradição. Porque na verdade só podemos viver como igreja a partir do momento em que nascemos de novo. Somos transformados em Cristo Jesus, recebemos do seu Espírito e as coisas do Espírito fazem sentido para nós. Então o que temos tentado fazer é recuperar essa compreensão de que é o nosso relacionamento com Deus, e desse relacionamento resulta sermos igreja. Faz sentido estarmos aqui. Por que nos reunimos todo primeiro dia da semana? Qual é a razão que nos traz aqui todo primeiro domingo da semana? Nós temos algum cartão de ponto para bater? Temos alguma obrigação religiosa para cumprir? Temos? Temos? O que te motiva a sair da sua casa? O que te motiva a vir, a se encontrar conosco, a estar aqui com os nossos irmãos? É porque você crê em Jesus. É porque de alguma maneira Ele vive em você. O Espírito dEle trabalha em você. Os seus pensamentos, o seu querer, a sua vontade. Você vem porque Jesus está vivo. E você vem para celebrar o Jesus vivo. Você vem para, junto com outros irmãos, declarar isso ao Senhor. Dizer nossas palavras de amor, de louvor, ouvir da sua palavra, partilhar com outros a mesma fé, a mesma experiência, o mesmo anseio de viver em Jesus. Então estarmos aqui é resultado do que acontece aqui. Por isso o cerne de tudo que temos trabalhado nesse tempo pode se resumir em relacionamento. O Evangelho de Jesus Cristo não é nada mais do que relacionamento com Ele. Quando o apóstolo Paulo descreve isso em Gálatas capítulo 2, ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o quê? É um relacionamento. Quando o apóstolo Paulo vai trabalhar isso aos Coríntios, talvez uma das igrejas mais complexas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer: ou não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, o lugar onde Ele reside, aonde Ele mora. E a palavra habitar ali significa habitar com familiaridade. Não é ser visitante, é fazer parte da casa. Vocês em breve estão esperando alguém mais que vai fazer parte da casa. Não é verdade? Estão entendendo? O apóstolo Paulo não diz que o Espírito Santo vem nos visitar. Diz que Ele habita em nós. Ele se relaciona conosco. Primeira carta de João, capítulo 2, João vai dizer isso com clareza. O apóstolo João vai trazer isso com clareza. Ele vai dizer que a unção que está em nós, verso 26, ela é verdade, ela não é mentira. E o que ela faz? Ela nos ensina todas as coisas. Só é possível porque ela convive conosco. E o mais interessante é que no finalzinho do verso 26, o apóstolo João vai dizer que inclusive a unção nos ensina como permanecermos em Jesus, a como convivermos com Ele. Então esse é o grande desafio, é entender que mais do que uma religião, mais do que uma ideologia, mais do que um pensamento, mais do que uma crença, mais do que uma doutrina,
Viver em Jesus é relacionamento. Viver em Jesus é conhecê-lo, é estabelecer com Ele uma relação de convívio, onde a presença dEle transforme quem nós somos. E a partir daí, que nos encontramos com Isaías capítulo 53, que trabalha claramente aquilo que Jesus fez por nós, e diz que Ele foi esmagado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Vimos que a transgressão é a nossa inclinação natural para fazer aquilo que não é de Deus. Que isso resulta de imediato da consequência de Adão e Eva ao tomarem do fruto, não apenas comerem o fruto, mas aquilo que significava para eles quererem ser como Deus. E a decorrência imediata disso em Gênesis capítulo 6, quando diz que toda a imaginação do coração do homem era continuamente má. Que chamamos de pecado e que às vezes fracionamos como ações, atitudes, posições e posturas, é muito mais do que apenas isso. É um estado. É estar abaixo daquilo que Deus quer. É não corresponder ao padrão dele. É não estar em linha com aquilo que ele anseia para nós, com aquilo que ele pensa a nosso respeito. Está claro isso? Então começamos a entender que a única maneira de inverter esse processo é quando nascemos de novo. Porque ao nascer de novo, e Jesus diz isso em João capítulo 3, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. E ele diz, é necessário que você nasça outra vez de uma experiência espiritual. É vivenciarmos essa experiência de algo que é trazido ao nosso espírito e que nós precisamos aprender a acessar como uma forma de pensar, sentir e agir. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo vai nos dar uma dica muito interessante sobre isso. Ele diz, não sou perfeito, não cheguei à perfeição, mas uma coisa eu sei, vou deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo, para alcançar aquilo para o que também já foi alcançado. Repita comigo, alcançar aquilo para o que também já foi alcançado. Sabe o que significa isso? Tomar do que Jesus traz ao meu espírito pelo Espírito e trazer isso para a minha forma de pensar, de viver, de agir. Por isso o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, se já fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. E é por isso que em Romanos capítulo 12, ele trabalha a igreja de Roma, dizendo que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento, pela capacidade que o Espírito nos dá de tomar o que é de Jesus e trazer para o que é meu. Pensar aquilo que eu devo pensar. Pensar aquilo que é trazido ao meu espírito pela graça de Jesus. Está claro? Amém? Tem algum problema de a gente continuar sem energia? Não? A partir desta compreensão, o que temos construído, André, se precisar desligar não tem problema não, tá? O que nós temos construído como congregação é a compreensão de que é através de um relacionamento íntimo, pessoal, verdadeiro com Jesus, que nós podemos entender o que Ele quer a nosso respeito. Amém? Vejam, não é uma doutrina que você abraça, não é um comportamento que você absorve, não é uma camisa de força que te veste para te obrigar a fazer coisas religiosas. É uma experiência que faz fluir em nosso espírito uma compreensão que muda a nossa maneira de ser, de dentro para fora. Está claro? Amém?
Alguns perguntam por que eu pergunto está claro e não amém, né? Porque amém, está claro, tem que estar claro, tem que estar bem entendido. Começamos a ver alguns aspectos que se relacionam com as contradições deste processo. Se recebemos o Espírito de Cristo, se Ele está em nós, se esta vida de Jesus está em nós, o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 2, que nós recebemos a mente de Cristo. Então nós temos que aceitar o desafio e compreender que é um desafio trazer esta mente de Cristo que está em nós, em nosso espírito, para a nossa maneira de pensar. E aí começamos a trabalhar alguns meses atrás aquilo que o apóstolo Paulo apresenta em 1 Coríntios capítulo 10, quando ele nos fala de fortalezas espirituais, de sofismas e de arrogâncias, de soberbas, que nos levam a não conhecer Jesus, que nos impedem o conhecimento dele. Então tratamos disso bem detalhadamente, como acontecem esses parâmetros de pensamento, como que isso nos afasta do Senhor. E agora começamos a trabalhar qual é a outra forma de lidar com isso. Como anular esses sofismas, esses pensamentos, como mudar esses padrões de resistência, a fim de que de fato os pensamentos de Jesus possam fluir em nós. André, se precisar desligar, pode desligar, cara. Ele vai apagar, não vai? Então tá bom. Como fazer isso? A única forma de desmontarmos as estruturas de pensamento é se trouxermos outros pensamentos para ocupar esses lugares. Não há como. Temos trabalhado isso evidentemente em muitos ambientes aqui. Não existe forma de você parar de pensar e não pensar em nada. Se você não está pensando em nada, você está pensando que não está pensando em nada. Mas está pensando. Então a única maneira de você quebrar um parâmetro de pensamento é se você constrói um outro parâmetro. Eu costumo ilustrar isso como aqueles portões antigos daquelas fortalezas medievais. Todo mundo já viu aqueles filmes, né? Onde tem aqueles portões enormes que caem, pesados. Qual era a engenharia para fazer aqueles portões funcionarem? Existia uma contracarga, um contrapeso. E à medida em que você colocava o peso baixava, o portão levantava. Então você controlava a altura do portão e o portão fechado ou aberto pela quantidade de peso que você coloca na contracarga. Está claro isso? Quer retirar uma fortaleza da sua vida? Encha o seu pensamento de contracargas, do que Deus pensa a seu respeito. E a única maneira de sabermos o que Deus pensa a nosso respeito é quando começamos a nos relacionar com Ele, porque o Espírito é que faz isso. Ele é que nos ensina o que Deus pensa a nosso respeito. Ele é que nos consola, Ele é que nos levanta, Ele é que nos põe de pé, Ele é quem não desiste de nós. Abra sua Bíblia comigo. Texto que abrimos na semana passada, Jeremias capítulo 31. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. O contexto imediato desse texto, o que está dentro da contextualização desta palavra, é uma profecia. O Senhor orienta o profeta a dizer ao povo que o Senhor faria com Israel uma nova aliança. E o profeta diz: eis que vem dias em que farei com vocês uma nova aliança, não uma aliança que vocês invalidaram. E ele diz isso ao povo de Israel: porque vocês me deixaram, apesar de eu ter desposado vocês. Ele diz: mas a aliança que eu farei com vocês, ele diz: escreverei a minha lei nos vossos corações, para que essa lei não seja mais um padrão externo, mas um padrão
interno. E aí se completa a ideia no verso 34, é o que eu gostaria que lêssemos juntos. Vamos lá? Podemos declarar juntos? Jeremias 31, 34. Não ensinará mais alguém ao seu próximo, nem alguém ensinará a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior deles, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. A nova aliança que o Senhor diz que estabelecerá com o seu povo, essa aliança que recebemos por meio do Espírito, não é mais a lei escrita em tábuas de pedra, não é mais uma obrigação ou uma regra que tem que se cumprir, regra sobre regra, cumprimento sobre cumprimento, mas é algo que é escrito em nosso espírito, é algo que é implantado dentro de nós. E ninguém mais vai dizer ao seu irmão: venha, conheçamos o Senhor, porque este Espírito em nós fará com que cada um de nós conheça o Senhor. O verbo hebraico tem um sentido primário de conhecer por meio da experiência. Não é conhecer de ouvir falar, não é conhecer de ler a biografia, não é conhecer por saber informações, é conhecer por convívio. E o Senhor diz: na nova aliança, todos me conhecerão, todos conviverão comigo. A única maneira de arrancar pensamentos atravessados é se nós começamos a conviver com os pensamentos de Deus. E conviver com os pensamentos dele implica em conviver com o seu Espírito, que nos ensina todas as coisas, e não mais dirá cada um ao seu irmão: venha, conheça o Senhor do meu jeito. Não há um jeito de se conhecer o Senhor. Queridos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não existem regras que digam: o Senhor só pode ser conhecido assim. Todos me conhecerão, do menor ao maior deles. Para muitos líderes religiosos, o que eu tenho ministrado para os irmãos nos últimos anos é suicídio religioso, é suicídio eclesiástico. É ensinar a você que você não precisa de estrutura, que você não precisa de nada que tenhamos a oferecer para que você se relacione com Deus. Pelo contrário, que viveremos como congregação à medida em que você começa a se relacionar com Ele, e estar aqui, servir uns aos outros, faz sentido por causa dEle, não por causa do meu desejo de fazer as coisas para me relacionar com Ele. Eu não faço para ser, eu faço porque sou. Dá para entender a diferença? A antiga aliança, você obedecia para ser: se atentamente ouvirdes a minha voz, então sereis minha propriedade peculiar. Na nova aliança ele diz: eu vou escrever a minha lei no coração de vocês. Isso será o que vocês sentem, isso será o que vocês pensam, isso será o que vocês querem. E a partir do momento que isso passa a viver em nós, a lei dele é escrita em nós, o conhecimento dele é colocado em nós, então nós começamos a viver como consequência disso: amar os meus irmãos, servir os meus irmãos, usar o meu dom espiritual, orar, compartilhar, repartir de Jesus a quem não o conhece, orar pela cidade, vivenciar a experiência de cuidar uns dos outros. Só pode de fato acontecer se Jesus vive em nós. Estão entendendo? Está claro? Todos me conhecerão individualmente. Se você não convive com Jesus em casa, de fato, deve ser extremamente frustrante eu ficar dizendo para você: diga para Ele as suas palavras, porque nós estamos acostumados a louvar embarcados nos outros. Nós estamos acostumados a adorar embarcados na adoração dos outros.
O autor de Hebreus diz que o nosso louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. Confessar significa uma experiência altamente pessoal, vivencial, experiencial. Eu só posso dizer que confesso alguma coisa se eu vivi aquilo. É testemunhal. O meu louvor é fruto do meu testemunhal, do meu relacionamento, da minha referência entre a minha vida e o que Jesus é para mim. Se eu não tenho isso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vai ser muito difícil ter isso no domingo. Então o que a gente faz? A gente faz exatamente o que os vendedores do templo faziam no tempo de Jesus. A oferta que devia ser preparada, o cordeiro que deveria ser cuidado desde o nascimento, separado como imaculado desde o primeiro momento, sem ruga, sem mancha, esse é do Senhor, cuidado até o tempo do sacrifício, era comprado por uma meia dúzia de moedas em qualquer barraquinha. A oferta de gratidão, que devia ser o primeiro grão que você colheu, o primeiro, aquilo que você põe a mão e diz, esse é do Senhor, porque o Senhor me dá tudo, então esse é separado para Ele, era comprado em qualquer barraquinha por uma meia dúzia de moedas. Por isso Jesus se irrita e quebra tudo, né? Parece aquela música do Ratinho, vamos quebrar tudo. Quebrou tudo mesmo, virou tudo de cabeça para baixo, pegou um chicote, deu nos caras, botou os caras para fora e disse, não façam a casa do meu pai covil de ladrões. Sabem por quê? Porque o que eles vendiam era aquilo que deveria ser nutrido no dia a dia, separado no dia a dia, convivido no dia a dia. A oferta deveria ser preparada. Quando Deus ordena que a oferta é preparada, Ele quer que esse convívio com a gente seja diário, que pensemos na oferta dEle diariamente, na nossa gratidão por Ele, na presença dEle em nossas vidas quando não falta. Dá para entender? Tem gente que acha que dízimo é negócio. Eu venho aqui e entrego uma meia dúzia de dinheiro e o Senhor vai me dar 10 vezes mais, 100 vezes mais. Tem uns até que recitam lá a história de Jacó. E naquele mesmo ano colheu 30, 60, não sei o que. Ah, puxa vida, que legal, né? Um excelente investimento. A caderneta de poupança está dando quanto? 1,5, 2, 3? Não, 0 ponto não sei o que. Está dando quanto? 0,4. Os investimentos no tesouro está dando quanto? Não chega nem a 1. Eu dou o dízimo faz 30, 60, 90. Já parou para pensar que quando o Senhor estabelece o relacionamento através das ofertas, é para que a presença dEle esteja dia a dia, para que quando você colha o primeiro, você diga, esse é do Senhor, porque Ele fez o pé crescer, Ele fez a flor virar fruto. Dá para entender que o que Ele quer é que você perceba a presença dEle? Você está pensando que o dono de toda a riqueza, de toda a prata e de todo o ouro, está preocupado com os seus reais? Eu tenho vergonha de alguns lugares que se dizem evangélicos, onde a gente tem uma insistência absurda por causa de dinheiro, e de ouvir coisas que já ouvi de pastores. Se a igreja não abre, não tem dinheiro, porque a ideia é que a igreja funciona para gerar dinheiro. Tenho vergonha disso. Isso me desce atravessado na garganta. Porque tudo que recebemos de Jesus é de graça. E o texto diz, melhor bem-aventurada coisa é dar do que receber. O que nós temos de luta é de entender que cada vez que o Senhor insere algo no contexto dele, no relacionamento com Israel, é para que Israel percebesse a presença dele. Já parou para pensar como Deus era presente com Israel no deserto? Às vezes a gente não para pensar. Como que Deus se manifestava aí com Israel no deserto, ou a Israel no deserto? De dia? De dia? E o que ele era de dia? Uma coluna de nuvens. De noite? Uma coluna de fogo. Se você caminha por um deserto, o que você mais precisa de dia? Sombra. Nuvens trazem sombra. No ambiente desértico, cai a noite, o que acontece? Todo o calor do dia se torna extremamente frio. O que você precisa de noite? Calor. Era uma coluna de fogo diante do povo.
Já parou para pensar que Deus se manifestava exatamente com aquilo que o povo mais precisava, para que o povo entendesse uma relação de dependência com Ele? Cara, isso é chocante. Quando o Senhor estabelece os tabernáculos, sacrifício, o Senhor ordena que no tabernáculo, ao ser montado em Israel, as tribos estejam distribuídas, as 12 tribos, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste, para que o tabernáculo fosse colocado exatamente no meio do acampamento. E a ordem do Senhor é que de qualquer tenda o tabernáculo pudesse ser visto. Coisa fantástica. Assim também acontecia com as ofertas. As ofertas, o interesse do Senhor nas ofertas não era aquilo que se podia dar, não era aquilo que Ele queria para Ele. Era a necessidade do indivíduo entender que ao separar a oferta, ao preparar a oferta, ao conviver com a oferta, a expectativa da entrega, convivia todo o tempo com a consciência da presença, do cuidado, da graça, da misericórdia de Deus. Está claro isso? Por isso, o Senhor diz que na nova aliança, ninguém mais diria: conheça o Senhor do meu jeito. Todos o conhecerão. Todos o conhecerão. Uma última porção. Eu estou meio perdido no tempo, que a gente ficou sem luz, com luz, sem luz, com luz. Que horas são? Vocês aguentam mais 10 minutinhos? Pode ser? Dá para a gente ir? Sem problema? Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 86. Salmo 86, o verso 11. Eu gostaria que vocês declarassem, mesmo não tendo as versões iguais, mas que você declarasse com firmeza. Vamos lá? Juntos? Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração para só temer o seu nome. Alguém tem essa versão assim? Alguém tem a versão ata o meu coração? Alguma versão entre nós diz ata o meu coração, ao invés de une? Não? Essa é uma oração de Davi. E essa oração de Davi, ela tem algumas nuances que são muito interessantes, que dizem respeito a esse relacionamento com Deus e como esse relacionamento se processa. Talvez o ponto central o cerne desse texto seja a compreensão do que Davi diz quando ele diz: une o meu coração. A palavra unir vem do verbo hebraico atar, colocar, talas. Você coloca talas quando você tem algum membro do corpo fraturado. As talas servem para que você imobilize algo fraturado, a fim de que um braço fraturado, uma perna fraturada, possa estar numa posição onde ele não se mexe, para que possa haver o quê? Restauração, calcificação no quadro de fratura, de traumatismo, de traumas em ossos. A palavra hebraica é exatamente isso. Davi ora dizendo: Senhor, pega o meu coração e engessa ele,
para que ele não seja dividido. Ele diz: pega o meu coração e une, para que eu não saiba o que eu tenho que fazer e eu não faça o que eu sei que eu tenho que fazer. Talvez o nosso grande problema em viver com Cristo Jesus não é saber o que temos que fazer, é fazer o que sabemos que temos que fazer. É muito mais fácil saber do que fazer. Algum de nós pode conscientemente dizer que não sabe o que fazer no que tange ao relacionamento com Jesus? Nós sabemos. O que é difícil para nós é fazer aquilo que sabemos que temos que fazer. E então Davi vai colocar alguns termos muito interessantes nessa oração. Quando ele diz: ensina-me o teu caminho, a palavra ensina-me, o verbo ensinar, ele não é o verbo ensinar mais comum no que tange a quando um professor ensina algo a um aluno. Mas o verbo ensinar ali tem relação com ensinar o caminho, ensinar a direção. O termo original, primário, em hebraico significa apontar com o dedo. É como se eu perguntasse para alguém: para onde eu vou? E a pessoa dissesse: vai por ali. Dá para entender? Amém? Não é ensinar no sentido de passar informações ou repartir conhecimento, mas é ensinar no sentido de dar a direção. O verbo hebraico tem um sentido primário de indicar com o dedo, dizer: é por ali que você tem que ir. Então, quando Davi ora, Davi pede: Senhor, me mostra aonde eu tenho que ir. A palavra caminho tem a ver com forma de viver. Há uma expressão muito específica no sentido primário, da ideia de curso da vida, da ideia das coisas que você, a forma como você decide, o seu modo de agir, a sua conduta. Então, juntando essas duas expressões, quando Davi ora pedindo: ensina-me o teu caminho, deixa claro o que Davi está pedindo. Davi está pedindo: Senhor, mostra para mim a maneira de agir. Mostra para mim a forma de agir, como eu devo me conduzir. Está claro? Eu não estou inventando nada, eu estou abrindo os termos, exatamente o que os termos hebraicos dizem. Dizer: ensina-me o teu caminho é uma coisa, dizer: me mostra a direção de como eu devo viver é outra coisa. O que Davi pede é que o Senhor mostre a ele a direção de como ele deve viver. Ele usa um outro termo interessante para a verdade, que não é o termo mais específico, mas é um termo que tem a mesma raiz da palavra retidão, justiça, da ideia de qualidade de caráter. Não verdade como contraditório da mentira. Mentira, verdade. O que não é verdade é mentira. O que é mentira não é verdade. Não é esse conceito de verdade, mas é verdade no sentido de ser justo, de veracidade, de verdade que se mostra no caráter, de retidão. Ele diz: Senhor, me indica a maneira que eu tenho que conduzir, a maneira que eu tenho que viver, como eu tenho que direcionar a minha vida, para que eu ande na tua retidão, para que eu faça o que o Senhor pensa a meu respeito. Diga isso: o que o Senhor pensa, o que o Senhor pensa a meu respeito. É isso que substitui os nossos parâmetros lá atrás, as fortalezas, os sofismas. Está claro? Aí ele diz: engessa o meu coração, não deixe o meu coração dividido, para reverenciar, reconhecer o teu nome.
A ideia de temer não é ter medo. Temer significa reverenciar por reconhecimento. Eu reconheço a autoridade, eu reconheço a posição, eu reconheço o cuidado, e eu reverencio porque eu reconheço. E reconhecer é literalmente conhecer outra vez. A oração de Davi é uma das chaves que desmontam as estruturas de fortalezas espirituais, de calhas de pensamentos, de ideologias, logismos e de altivez, soberba. Quando o apóstolo Paulo diz isso em 2 Coríntios 10, ele diz que estas coisas nos afastam, nos impedem do conhecimento de Deus. Como fazer o oposto a isso? Ter o coração unido entre o que sabe que tem que fazer e o fazer o que sabe que tem que fazer. Tendo do Senhor a direção para a forma de proceder, a fim de andar naquilo que Ele pensa. É bem mais simples do que a gente imagina e bem mais complicado do que a gente pensa. Porque nós estamos acostumados na religião a ritos mágicos, né? Nós estamos acostumados a coisas extraordinárias que tiram de mim a responsabilidade do fazer diário. Eu não amo a minha esposa, eu não a respeito, eu não a trato com cordialidade, com carinho que me deve, que é devido, porque a palavra diz que eu, como marido, devo fazer isso. A minha esposa não faz o mesmo por mim, conforme as orientações claras que a gente encontra em Efésios capítulo 5. Eu lido com o desprezo das coisas que dizem respeito à minha vida financeira. Eu gasto mais do que eu tenho, eu invisto mais do que eu posso. Eu quero coisas que não me cabem e eu não consigo entender que não ter é algo normal. Esse é um drama interessante entre nós. Há pessoas que entendem que a única resposta de Deus é sim, mas não também é resposta. E para os sanguíneos, espere também é resposta. E uma das respostas mais claras de Deus é espere, porque Ele tem um tempo determinado para cada propósito debaixo do sol. Né, Álvaro? Né? Infelizmente, nós aprendemos na religião a não esperar processos. Nós queremos resultados. Então, ao invés de passar pelo processo da obediência, pelo processo da relação, pelo processo do estreitamento, pelo processo de fazer o que eu tenho que fazer, de cumprir o que eu tenho que cumprir, eu quero um caminho mais curto que me dê isso. Então, ao invés de pedir a Deus que me indique o caminho de como eu tenho que proceder, voltar atrás nas minhas atitudes, corrigir os meus erros, reprogramar a minha maneira de pensar a vida, eu peço a Ele que me dê então uma unção de prosperidade, para que eu possa gastar à vontade e nunca faltar na minha conta bancária. Parece meio ilógico, não parece? Eu não assumo minha posição de pai, eu não assumo minha posição de marido, minha esposa não assume a posição dela de esposa, a coisa vira um furtum, e aí eu vou fazer uma campanha de libertação da família, porque haverá uma unção de Deus para restaurar a sua casa. Aleluia! Seja honesto comigo, faz sentido? Não pode fazer sentido. Se a palavra me diz que ser discípulo de Jesus significa ser parecido com Ele, aquele que diz estar nele,
deve também andar como ele andou. Eu levo a minha vida inteira andando do meu jeito, nada parecido com ele. Quando o bicho pega, eu faço uma campanha para Deus resolver o problema. Ai, ai. Não tem lógica. Destoa do ensino bíblico. A palavra diz que eu devo amar e respeitar. A palavra diz que eu devo ser submisso. A palavra diz que eu devo perdoar. Jesus diz que se eu ofendo em meu coração com cólera, já matei. Mas eu não quero corrigir as minhas atitudes. Eu não quero o ensino de Jesus que venha e me faça repensar a minha maneira de viver, para que eu possa construir, com a ajuda do Espírito, com a graça de Deus e com o refazer da minha vida, outras fundações. Eu quero o imediato e o instantâneo que vem do milagre de Deus, para que eu continue sendo o que eu quero ser e Deus continue me dando todo o melhor dele. Senta uma cadeira de fio e espera. Porque não é assim que Deus trata as coisas. Ele não vai me dar o melhor dele, a não ser que eu seja, lute para ser quem Ele quer que eu seja. Mas a religião vira a cabeça da gente, ensina pra gente ritos mágicos, ensina pra gente atalhos que não funcionam, e aí é frustração em cima de frustração. Atendi uma senhora uma vez de uma outra congregação, de uma outra cidade, onde ela me procurou e ela disse: o meu problema é que eu não aceito a morte da minha mãe. E eu disse para ela: qual a diferença? Ela: como assim? Eu falei: qual a diferença de você aceitar ou não, se ela já está morta? Existem coisas na vida que são contingências do fato de estarmos vivos. A morte é uma delas. A perda é uma delas. A frustração é uma delas. Os desajustes é uma dessas coisas. Não fomos chamados em Cristo Jesus para ter uma vida perfeita. Fomos chamados para aprender com o Espírito Santo a viver em cada situação. E a sermos transformados por Ele em cada circunstância. Um dos ditados populares que eu mais gosto e mais tento aplicar na minha vida é: se a vida te deu limões, faça uma limonada. Se a vida te deu crises, faça da crise uma escola. Torne-se mais forte. Se a vida te deu perdas, faça o quê? Aprenda a superá-las. Esse é um caminho que Jesus chama de estreito. Apertado, espinhoso, o caminho da realidade, não o caminho da fantasia. Quem já não se questionou por ser filho de Deus e viver com o Senhor e de ter perdas e dizer: Jesus, por que eu perdi? Porque tem situações que, se você não perder, você não chega no ponto certo
para que a graça te dê o que você precisa. A Bíblia está assim de exemplos disso. Gosto muito de José. Ô carinha para as coisas darem errado na vida do cara foi esse tal de José. Mas tudo teve que dar errado para que ele chegasse exatamente ao ponto para ele ser o que ele precisava ser. E não haveria outra forma dele ser José se ele não passasse por todas as privações. Aí a religião vem e diz para você: tira as privações. Como que você constrói um José sem as privações? Como que você constrói um Daniel sem as privações? Como que você constrói um Moisés sem as privações? Como que você entende Jesus sem as privações? Jesus. Uma vez os discípulos andavam com ele e num determinado momento disseram: nós vamos passar a noite com você. Jesus disse: vocês querem ver o lugar onde o Filho do Homem reclina a cabeça? E o texto não diz que ficaram com ele. Então você está pregando um evangelho de miséria. Não. Estou proclamando um evangelho de vida, onde determinadas coisas precisam acontecer para que nós sejamos levados aonde Deus quer que estejamos e aprendamos o que Deus quer que a gente aprenda. E quando a gente não aprende, Ele faz de novo, e Ele corrige de novo, e Ele tenta de novo, porque Ele nos ama, e como um bom pai, Ele vai insistir até que a gente aprenda. 1, 2, 3, 4. Nós não pregamos um Deus que remove os processos. Nós proclamamos um Deus que trabalha nos processos. E é nesses processos que o nosso caráter é fortalecido. Nesses processos nós aprendemos a lidar com as crises. A primeira pode ser difícil, a segunda a gente já está com o couro mais calejado. A quarta, a quinta, a gente já vai aprendendo a tirar de letra, a gente já vai vivendo e sabendo: poxa, é por aqui, então eu já sei o que eu tenho que fazer. Bater de frente não tem jeito. E quando a gente vai se vendo, a gente vai se... Poxa, talvez fosse isso que Jesus fizesse. Porque quem diz estar nele, deve andar como ele andou. Semana que vem a gente continua. Semana que vem a gente vai abrir Jeremias capítulo 9. Num texto que eu gosto muito, que diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o abastado, o rico, na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e em entender que eu sou o Senhor. Amém? Tá claro? Com energia, sem energia? Vamos ficar de pé?